Paz do Senhor Jadvi, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso Jadvicast, o podcast da Jadvi, o podcast da Jadvi masculina. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, mas eu gostaria de iniciar com a nossa mesa, hoje sem o nosso colega, o Hernani. Acabou tendo um imprevisto ali, um contratempo. Nós estamos solitos hoje, Gabriel. Tamo junto. Mas nós estamos aqui, eu creio que vai ser bênção, vai ser de edificação para a tua vida esse episódio. Eu gostaria de pedir para o Gabriel nos levar a Deus em oração para a gente começar. Vamos orar, né? E depois seguimos. Pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial, né? Mas depois a gente apresenta ele. Vamos primeiro orar, né? E vamos dar prosseguimento aqui ao nosso podcast. Feche seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este podcast, mais esse momento que nós temos aqui, para falar das coisas concernentes aos céus, para falar das coisas, Senhor, sobre o posicionamento do cristão, que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Abençoa os nossos irmãos que estarão ou vendo também aqui o podcast, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Gabriel, se apresenta para o pessoal aí, quem sabe o primeiro episódio de alguém que esteja assistindo. Né? Não conheça, se apresenta. Né? Então, pessoal, eu sou o Gabriel, né? Diácono da Casa do Senhor, sou encarregado da Congregação Monte Sinai, também regente do Coral da Jadvi. E é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, que vocês possam tirar muito proveito aqui do que nós vamos falar hoje concernente essas coisas do céu e que o nome do Senhor seja glorificado nesse próximo episódio, né? Amém. Quem vos fala? Lucas, também trabalhando, ombreando esta causa aqui do podcast. Ah, é, né? Também faço parte aqui do Jadvicast masculino. Desde o ano passado, né, Gabriel? E seguimos firmes. Tem sido bênção, tanto para vocês, eu creio, quanto para nós. Temos aprendido muito com pessoas que já vieram aqui, né? Estiveram homens de Deus que passaram por essa mesa e deixaram uma palavra para nós. E hoje também não vai ser diferente. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo, né, Gabriel? Nosso amigo em comum, que eu conheci a partir do Gabriel. O meu sobrenome que o teu, né, mano? O mesmo sobrenome. O diácono Diogo Padilha, da Assembleia de Deus de Porto Alegre, do distrito Monte Cristo. E eu queria que tu se apresentasse também um pouquinho para o pessoal, para quem não sabe. O Diogo, ele é um amigo, a gente trouxe ele aqui para entrevistar. Primeira pessoa que vem de fora, Diogo, que não é do nosso campo de Viamão. E o Diogo também, ele tem uma profissão que foi justo ao que nos levou a trazer ele, para a gente falar um pouquinho mais do cristão e a política. Para quem não sabe, o Diogo, ele é assessor político. Pode te apresentar, Diogo, faça as honras. Queridos, a paz do Senhor, muito boa noite. Eu me chamo Diogo Padilha. Para mim, primeiramente, eu quero agradecer o convite pelos meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês e a casa de vocês. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast. O meu fraterno abraço ao pastor Davi Matos, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu sou o diácono Diogo Padilha, congrego no Distrito Monte Cristo. Lá eu e a minha esposa, a irmã Raquel, nós somos líderes do departamento de música e de mídia também. Até estava olhando esse podcast bonito aqui. Eu já tô pensando em levar essa ideia lá para o distrito. Aderir. É importante a gente ter esse canal, né? Para que as nossas ideias e para que a palavra do Senhor ela seja disseminada. E eu sou assessor político, assessor parlamentar de um candidato a governo do estado aí. Trabalho com política aí, galera. Que Deus abençoe. Isso aí. Então, pessoal, eu gostaria de pedir pro Gabriel nos ajudar também nessa e a gente conseguir... Não, vamos junto. Hoje estamos em dupla aqui. Conseguir decorrer um pouquinho melhor. E eu posso me dar a oportunidade, já vou lançar já a primeira pergunta aqui. Vamos lá. E, bom... Pra mim, eu sou suspeito em falar, né, do irmão Diogo. O irmão Diogo é um amigo pessoal, né, um irmão, né, que Deus me deu, um irmão mais velho, né? Mas é uma bênção. Também sei que é um irmão também pro Lucas, um amigo muito chegado. De Deus. É Deus que constrói essas pontes, né? É verdade. E primeira coisa que eu quero perguntar pra ti, Diogo, é como foi a tua conversão? Quando foi que tu encontrou a Jesus? Né? Primeiro vamos falar do Diogo crente, o Diogo pregador, né? Mas primeira coisa, como foi a tua conversão? Quando que tu encontrou a Jesus? Como é que foi tua experiência com Cristo? Maravilha, mano. Na realidade eu acompanhei a minha avó. Isso é muito forte para mim, porque eu acompanhei a minha avó desde pequeno na igreja. Então, desde os 6, 7 anos de idade,
Sempre acompanhei a dona Natalícia. Olha lá no aí. distrito Monte Cristo, ela é conhecida como Dona Didi lá. Ela congregou 64 anos no distrito Monte Cristo. Que benção. Aceitou Jesus aos 20, quando a Monte Cristo era uma congregação ainda. E era uma congregação do distrito Ipanema. E aí depois que a congregação Monte Cristo veio a se tornar um distrito, né? E ela participou de toda essa construção aí, a minha avó, né? E até aos 12 anos eu acompanhei ela ali. Aí vocês podem conhecer da minha turma. Vocês devem conhecer aí, ou já devem ter ouvido no Manassés Amarante. Manassés, com certeza. Já passou por aí. Ele esteve pregando numa IBJ, né? Pregou numa IBJ. Manassés, a gente, quando eu era pequeno, a gente congregava junto. Manassés fugia de mim na EBD, né, mano? Porque eu era meio endemoniado, assim. Mas a gente sempre tava junto. Eu, Manassés, o irmão dele, Miqueias. Então, toda essa galera saiu ali do distrito Monte Cristo, né? A Monte Cristo, ela já tem uma característica muito forte, que é a palavra. Frutificou, né? O distrito, ele já tem essa característica muito forte. E até os 12 anos eu congreguei, fiquei na presença de Deus. Naquela época só podia aceitar Jesus, se batizar com 14, né? E aí, aos 12 anos, eu recebi a oportunidade de jogar futebol. E acho que todo menino, todo garoto sonhava na época em ser jogador de futebol, em conquistar algo para sua família, para sua casa, através do futebol. Sim. E aí, chegando em casa, eu falei para minha avó: vó, eu recebi a oportunidade de jogar futebol. E a minha avó me liberou. Minha avó me liberou para eu jogar bola. Minha avó crente, mano. Minha avó crente. Me liberou para eu jogar bola. E o meu avô, que era ímpio, boêmio da noite, tocava cavaco, samba. O meu avô disse que impossível eu viajar para jogar bola, que era para eu ficar na presença de Deus. Olha só, né? Que interessante isso aí. A minha avó me liberou para eu ir. O meu avô, que era ímpio, falou que não era para eu ir. E aí a minha avó: não, tu não tem como impedir os planos de Deus. Se Deus planejou isso para a vida dele, deixa ele ir. E eu fui jogar futebol. Joguei no Grêmio, joguei no Inter de Santa Maria. E lá eu fiquei, lá em Santa Maria, eu morei até os 17 anos lá. Recebia um salário por mês e enviava um valor para minha mãe, né? Todos os meses eu enviava um valorzinho para ajudar aqui em casa. Para ajudar minha mãe. E aí fiquei fora dos caminhos do Senhor até os meus 28 anos. Meu Deus. Nesse meio tempo, Diogo, quando começou a se envolver com futebol, tu não buscou mais a Deus, nenhuma igreja por perto? Não, eu voltei a ouvir de Jesus novamente no Exército, quando eu entrei nas fileiras do Exército com 18 anos. Aí eu me lesionei lá em Santa Maria, né? Me lesionei, e aí vim fazer o tratamento aqui em Porto Alegre e me alistei. Tava na época de me alistar, eu tava com 17 anos já, me alistei. E aí deu o acaso de eu entrar para servir. Chamado. Eu fui chamado para servir. E aí fui, não voltei mais pro futebol, fui pro Exército. E aí lá no Exército tem cultos de diversos segmentos, né? Lá o Lucas conhece bem. Desses cultos eu participei. Eles dividem os segmentos ali, aí enviam os capelães. E aí lá eu ouvia falar de Jesus, mas eu não estava ligado naquilo ali. Eu não queria aquilo ali. E aos 18 anos eu conheci a Daione, que foi minha noiva, né? A Daione foi a minha noiva. Com 18 anos eu conheci a Daione, e aí a gente ficou junto durante 11 anos, até os meus 28 anos, que foi na pandemia. 2021, a Daione veio a falecer. Faleceu no dia 2 de abril de 2021, ela faleceu. Eu perdi a Daione com 27 anos, ela com 27 anos. E aí, 15 dias depois, eu perdi o meu sogro. No dia 17 de abril, eu perdi o meu sogro. Meu Deus. No dia 18 de abril, eu perdi a minha sogra. E no dia 20 de abril, eu perdi a minha tia, que me criou praticamente. A minha tia Roselaine teve um infarto fulminante. Ela me deu um abraço no dia 19. Me deu um abraço no dia 19, no dia 20 ela teve um infarto fulminante. Faleceu, e no dia 21 eu completava 28 anos. Dia 21 de abril eu completava 28 anos. Meu Deus. Eu perdi essas pessoas aí. E ali eu entendi que Deus tinha um propósito para minha vida. Que Deus queria, que a gente fala nas vontades de Deus. Deus tem duas vontades. Tem a vontade permissiva e a diretiva, né? A permissiva é quando ele permite que a gente faça as nossas escolhas.
Que a gente escolha a nossa esposa, que a gente escolha a roupa que a gente vai usar, o carro que a gente quer comprar, a casa. Deus permite isso. Mas Deus tem a vontade diretiva dele também, que é quando ele decide fazer. E quando Deus quer fazer, mano... Ninguém pode parar. É verdade. Né, mano? Então, aí ali eu participei da vontade diretiva de Deus. Porque Deus, ele tinha um propósito pra mim. A minha avó sempre falou que eu ia pregar a palavra. Sempre falou. Sempre falou. E aí, perdendo todo mundo, eu pensei em me suicidar. Viajei. Meu chefe na época me liberou, né? 4 meses ele me liberou do meu trabalho. E aí eu viajei, pensei em me suicidar. E aí eu tava... No dia que eu fui trabalhar, dirigindo com uma viatura da empresa, da STV, eu trabalhava na época. Quando eu fui voltar a trabalhar, um carro bateu em mim, num cruzamento. E aí desceu aquele senhor do carro, né? Uma EcoSport branca, até hoje. Até se o pastor Marcelo Fogaça estiver olhando esse podcast, um abraço, meu amigo, obrigado por ter pregado a palavra novamente pro meu coração. Era o pastor Marcelo Fogaça. Tava distraído. Ele é lá da Assembleia de Deus de Porto Alegre. Porto Alegre? É. Esse que bateu um tiro. E aí ele tava distraído, mexendo no telefone, a mãe dele tava hospitalizada. Descemos nós dois do carro, perguntei se ele tava bem, ele falou que só tava passando por um momento difícil, mas que ele iria pagar todos os custos, que era pra eu ficar tranquilo. E falou que Jesus tinha um propósito na minha vida, que era pra eu voltar pros caminhos do Senhor. Que glória. Olha aí, mano. Deus faz assim, né, mano? Num acidente. Aleluia. E aí, desde então ali, aí no dia 26 de abril de 2021, eu desci as águas do batismo, desci as águas batismais. Completaram-se 5 anos, ontem. Completou 5 anos que eu aceitei Jesus, né, mano? Que eu decidi servir a Deus, entregar minha vida pra Deus. E aí nós estamos aí hoje, mano. 5 anos, mas parece que o meu ministério já tem 35 anos já, né, mano? É uma bênção. Porque a gente vem caminhando e Deus vem fazendo as coisas muito rápido. Eu glorifico a Deus por isso, né? Aí depois disso eu conheci a irmã Raquel. E aí hoje tem minha família. A irmã Ana Luísa tá lá com 4 anos de idade, a irmã Raquel. Glória a Deus. Elas são umas bênçãos da minha vida. Elas são umas bênçãos de verdade. A irmã Raquel é 50% do meu ministério, né, mano? E uma coisa que a gente vê, agora pegando o gancho do tempo, né? Vendo o Diogo falar, assim, né? Tudo aconteceu muito rápido, na tua vida. Inclusive, até as perdas ali que tu teve, até o encontro com Cristo, verdadeiramente. E em 5 anos, pra quem não sabe, o Diogo hoje, pessoal, ele é um exímio pregador do evangelho. Eu sou suspeito em falar, eu gosto muito de ouvi-lo ministrar. E ele tem pregado aí pelo estado afora, quiçá fora do estado também. Mas... como Deus faz isso, eu queria deixar até uma pergunta pra ti, o que tu entende sobre isso, né? Eu sei que tu tá sendo mentorado também por pastores abençoados que estão à tua volta, né? Graças a Deus. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, a tua visão sobre o tempo de Deus. Que muitas pessoas falam assim, mas eu acredito que talvez para eu ministrar, para Deus me usar, vai demorar muito tempo. Uhum. Só que eu vou falar o meu ver, depois tu complementa ali. Mas eu vejo que Deus, ele usa quem quer, no tempo que quer, no momento que quer. Talvez tem pessoas que olhem e pensem, 5 anos, mas como? É Deus. E eu queria ver a tua visão sobre isso, sobre o tempo de Deus. Tu acha mesmo? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso, Gabriel. Não sei se tu entendeu a pergunta, mas deu pra... sobre né? a questão do tempo de Deus nas nossas vidas, né? E aí eu costumo falar para os irmãos sobre urgência e emergência. São 2 coisas diferentes, mas parecidas. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Tu tem 2 filhos, tá? E um dos teus filhos cai e rala o joelho. Ele vai gritar, pai. Tu vai sair correndo. Tu viu que aquilo era uma urgência. Só que no meio do caminho, tu viu que o teu segundo filho, ele tá com a perna quebrada. Então, o primeiro momento deixa de ser uma urgência e apareceu uma emergência. Tu vai ter que dar atenção para a emergência antes da urgência. Sim. E assim é Deus. Para a vida de uns ele tem urgência, para a vida de alguns ele tem emergência. Assim é Deus, mano. Anota. Anota isso aí. Para uns ele tem urgência, para outros ele tem emergência. Glória a Deus.
E é por isso que muitas vezes Deus faz um rebuliço, mano. Deus vira o cativeiro na vida de algumas pessoas para mostrar que ele tem o poder sobre todas as coisas, mano. Amém. Deus não negocia tempo com ninguém, mano, porque o tempo é dele, tudo é dele. Todas as coisas foram criadas para ele. Glória a Deus. Então, indiferente, mano. Indiferente do que a gente tente imaginar, das coisas que a gente tente pensar, os desígnios de Deus, os caminhos, as formas que Deus faz. Vai além da nossa compreensão. Vai além, mano. Vai além. Então, a gente até às vezes pode parar. Deus fez, em 5 anos, Deus fez tudo isso. Eu falo pra minha esposa, quando a gente para tomar uma cuia, assim, eu falo assim, ó, a gente só tem que glorificar a Deus. Só isso. Só isso. Porque se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E é isso. A resposta que eu tenho para essa pergunta, mano, é que para uns, Deus tem urgência. Para outros, ele tem emergência. E muitas vezes Deus quer levantar vozes em tempo emergente, mano. Em tempo rápido, para mostrar para o nosso povo que ele é Deus. Muitas vezes para descortinar homens que hoje têm um ministério grandioso. Ou que estão esperando o seu momento. Eu estou escrevendo uma mensagem, eu estou me preparando. Deus não tem tempo, mano, para isso. O nosso tempo é agora, de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. A toda criatura. Né? É hoje, é agora, ontem, mano. Passou, hoje está aqui, amanhã não sei. Então o tempo dele é hoje. E é para isso, é isso que eu tenho para te responder. Vai, lança a próxima. Eu ia te perguntar, Diogo, como é que tem sido, porque tem que haver um preparo, né? Tem, mano. Tem que haver um preparo, tem um processo. As coisas, embora aconteçam rápidas, elas não acontecem de qualquer maneira, né? Eu queria que tu comentasse um pouco para nós sobre esse início para ti. Da tua caminhada com Cristo, dos teus primeiros passos ali buscando, e o que tu fez para se preparar, para Deus também te capacitar e te usar, né? Eu estava falando com o Gabriel hoje isso sobre os homens de Deus que acompanham, que ainda acompanham a minha trajetória, né? Que acompanharam e que acompanham a minha trajetória. Eu tive a grande sorte, mano, Lucas, de cair na mão de bons pastores, mano. De homens que eu olhava e falava assim, ó, que eu acho que não é inveja, né, mano? Que eu orava, Deus, se o Senhor puder me tornar que nem esses grandes homens de Deus, eu gostaria de ser igual a eles. E aí, o meu primeiro pastor foi o pastor Paulo Eliseu. O pastor Paulo Eliseu, ele já é um senhor hoje, né? O pastor Paulo Eliseu tá com 72 anos hoje, mas ele é um pregador aí que pregou o estado inteiro. Se tu perguntar pra antiga geração aí... Conhecem. O pessoal... Os grandes nomes. O homem virava a casa. Daí eu conheci a Raquel, minha esposa. A Raquel congregava com o pastor Pedro Elias. Aí eu fui congregar com o pastor Pedro Elias. Aí depois de um tempo a gente se mudou pro bairro da onde eu saí, pro bairro Vila Nova. Daí a gente voltou lá pro Distrito Monte Cristo, o pastor Paulo Eliseu ainda estava lá. E agora a gente está com o pastor Antônio Prado também, que é o outro pastor que rodou esse estado inteiro aí, que tem grande conhecimento bíblico da palavra, exemplo, é um servo. Ele é servo, esses 3 homens que eu falei, eles são homens que se entregam antes de perguntar qualquer coisa. Então eles entregam. Primeiro eles servem, entregam a vida deles para depois eles perguntar qualquer coisa. Então só na entrega deles já dá para a gente tirar esses exemplos. E eu sempre fui um cara que eu aprendi olhando as outras pessoas. Eu, na minha trajetória, tanto de vida quanto dentro do evangelho, eu tive homens que eu usei como mentores da minha vida, assim. Então eu ficava perto, eu fazia perguntas, eu via como que foi o formato da vida desses homens para eu tentar me espelhar naquilo ali, entendeu? E eu sei o nome de todos eles. Sei o nome de todos eles. Até deu o acaso de um dos meus primeiros mentores, que foi meu técnico de futebol, seu Luizinho, faleceu já, seu Luizinho. A casa que eu comprei, que Deus nos abençoou, o cara que me vendeu a casa disse que foi ele que construiu a casa. Olha aí. Pode ver como é que é as coisas de Deus. Então o cara que foi meu primeiro mentor construiu a casa que eu moro hoje. Ele era engenheiro, né? E aí, então, eu sempre me adaptei olhando, Lucas, sempre fui atrás de bons exemplos, que a minha mãe sempre falava. Eu fui criado pela minha mãe, né? Eu sou filho de pais separados e eu fui criado pela minha mãe.
Minha mãe sempre batalhou para dar o melhor para mim e pro meu irmão. Sempre. E tu imagina, uma mulher solteira criar os filhos fora dos caminhos do Senhor ainda, né, mano? Então é difícil. É difícil. E eu e meu irmão, a gente dá graças a Deus que a gente nunca fez nada de errado, mano. Amém. Nunca. Eu acho que já era Deus já nos preparando, porque hoje ele serve a Deus, ele é líder dos adolescentes lá no distrito. Que bênção. E então eu acho que já era Deus nos preparando para que nós pudéssemos servir a Deus com excelência mesmo. Então hoje o nosso bairro, o entorno, a nossa rua que cresceu, nos viu crescendo, a nossa rua hoje ela nos respeita, as senhoras, a mocidade, a gurizada que nos viu crescer. Então sempre teve eu e meu irmão como exemplo. Porque mesmo fora da igreja, mano, a gente sempre se portou certinho. O exército, né? Nos conduziu muito bem também, né? Ponto importante. Então eu sempre tive essa percepção, olhar para as pessoas de boa índole, que era o que a minha mãe falava. Tu sempre vai encontrar no teu caminho o bom e o mal. Olha sempre pro lado bom. E do lado mal tu também vai tirar coisa boa. E eu tirava coisa boa também das pessoas ruins, mano. Eu tirava coisa boa das pessoas ruins. E nisso eu fui adaptando a minha caminhada. E isso vai adaptando a formação do nosso caráter, né? Principalmente quando adolescente. Eu sei que tem adolescentes que vão ver esse podcast. E na adolescência é a formação do nosso caráter, né? A gente molda o nosso caráter na nossa adolescência. E eu vou falar para vocês a mesma coisa que a minha mãe falava. Vocês vão encontrar pessoas boas e ruins. E vocês vão poder tirar coisas boas dessas duas pessoas. Mas sempre olhe para o lado bom. Tirem as coisas boas das pessoas ruins também. Porque elas têm algo de bom a oferecer. Nem todo mundo é ruim 100%, mano. Só o Satanás que perdeu. Já perdeu, já perdeu. Sabe, Diogo, que a gente estava no nosso último podcast com o nosso pastor de honra aqui da Assembleia de Deus de Viamão, pastor Juvenal. Pastor Juvenal, uma benção. E nós estávamos comentando sobre isso, né, Gabriel? Sobre as pessoas mais velhas, os anciãos da nossa igreja, né? Que eles construíram onde a gente pisa hoje. E por muitas vezes a nossa juventude acaba deixando de lado, né? Deixa um pouco esquecido, mas quão importante é a gente continuar aprendendo com esses homens e mulheres de olhando Deus, para eles, perguntando. Muitas vezes eles precisam só que tu fique do lado deles fazendo perguntas, mano. É isso que os anciãos precisam. Falar. Eles querem esse espaço. Foi segunda passada, retrasada, né? Segunda retrasada. O Diogo veio aqui, participou do culto de obreiros. Isso, eu vi a foto. O pastor Juvenal ministrou uma palavra poderosa, mano. Meu Deus do céu. E depois a gente foi conversar e realmente, aquilo é a mesma coisa do podcast, né? Questão de 10 minutos de conversa com ele já foi... Tu já edifica, tu já sai edificado. Sai com outro pensamento. E aquele episódio ali, a gente saiu com várias pulgas, né? Atrás da orelha, assim, pensando na grandeza de Deus, né? De como era. E a bagagem que carregam com eles, Meu né? Deus. Meu Deus, mano. Isso aí Se tu tiver a oportunidade, depois dar uma olhada no episódio. Foi disparado. Foi tremendo. Não tem nada que pague esse momento com a velha geração, né, mano? Eu tenho até um sermão que fala sobre isso, né? Que é sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, que são duas passagens que elas caminham juntas, né? A mulher do fluxo de sangue, ela sangrava há 12 anos. E a filha de Jairo, ela também tinha 12 anos. E a palavra nos fala que Jesus falou que ela adormeceu, que ela dormia, né? E aí no sermão que eu escrevi que enquanto uma geração sangra, a outra geração dorme. Então a geração que sangra é a geração deles, por ver que a nossa geração muitas vezes está dormindo. Tá do lado deles ali, mano. Dá pra extrair. Exato. A nossa geração tá do lado deles. Tá acompanhou os feitos, sabe das coisas que eles fizeram, e mesmo assim a nossa geração não valoriza 5 minutos. Às vezes é uma EBD que a gente pode sentar do lado deles. É verdade. Muito importante. Às vezes é um momento, mano, do chimarrão, é um momento de esperar o churrasco ficar pronto, que tu senta e pergunta, deixa eles falar, deixa só eles falar que tu já vai ser edificado, mano. 5 minutos que eles falem, e aí essa geração deles é uma geração que sangra, porque a geração deles viveu muitas coisas, mano. Eles viveram um amor genuíno ao evangelho. Não que a nossa geração não viva o amor genuíno ao evangelho, mas a geração deles, todo culto tinha milagre. Foi outro tempo, né? Todo culto tinha... Era poder manifesto. Exato. Todo culto tinha. Por isso que eles vivem no saudosismo deles, né? A minha época
cadeirante andava, cego enxergava, surdo ouvia. Por que muitas vezes a nossa geração não vê isso, mano? Deus mudou? Não. Deus não mudou, mano. O que mudou foi a nossa busca. Fomos nós. Foi a nossa busca, foi a nossa superficialidade. A gente anda no raso e a gente acha que é muito. Só que eles viram muitas coisas que a gente não viu e talvez não vai ver, mano. E é que também a gente estava comentando aqui um pouco antes do podcast sobre a eternidade, né? Que a nossa geração, muitas vezes, ela tá olhando para as coisas terrenas, né? Exatamente. Eu digo até mesmo dentro da igreja, nossa, eu preciso participar do coral, eu preciso participar dos ensaios, eu preciso estar aqui, mas não se preocupa do principal, que é olhar para as coisas espirituais. Eu preciso orar, eu preciso ter um momento com Deus, eu preciso ter meu íntimo. Cai muito nisso. E a nossa geração é uma geração que hoje busca muitos bens materiais, mano. A nossa geração é uma geração que quer conquistar, porque tem tudo de fácil acesso. E não que seja ruim, mas... né? Mas não é o principal. Não é o principal. Não é o principal. Por vezes a gente acaba que vive esse evangelho raso e eu até comentava com a Gabi, foi na segunda retrasada, no encerramento do nosso congresso de missão. Eu vindo pro culto e eu mandei um áudio pra Gabi, um pouco quanto angustiado, assim, sabe, com o momento e pensativo e reflexivo, assim, sobre as coisas que a gente acaba vivendo. E eu comentei com ela que, olhando pra mim mesmo, assim, às vezes a gente vive um evangelho meio que fraudulento, sabe, Diogo? Porque tem irmãos na Nigéria que estão entregando a liberdade pra adorar a Deus. Mano. Tem pessoas lá que, se gritar um aleluia que nem a gente grita aqui nas 4 paredes da igreja, são fuzilados. E a gente acha que ser crente é tomar um banho, vestir uma roupinha bonita, passar um terninho, gravata, sentar num banco, sentar no banco e muitas vezes assistir o culto, né? Não é nem cultuar e participar. A gente não pode se perder. Se a gente for no interior do estado, do nosso estado aqui, mano, a gente não precisa ir longe, mano. A gente vai no interior do nosso estado aqui, as coisas já são difíceis para os pastores de campo, mano. Os pastores de campo, eles passam um sacrifício tremendo para levar as almas para um culto de ceia, mano. As congregações são 60, 90 quilômetros da sede. E aí tu imagina o deslocamento. Às vezes só tem um carro, o irmão tem um carro e tem que fazer 5 viagens para os irmãos que querem vir. Então isso já é um trabalho que já é dificultoso. E essa geração que está sentada aqui, se pensar em fazer isso, mano, fazer 2 viagens de 60 quilômetros já... E tu sabe que é interessante isso, porque falando sobre, sabe, o evangelho raso, Deus tem trabalhado na minha vida, sabe, nisso aí. Que a gente tem que viver o que prega, né? E há mais ou menos 2 semanas eu fiquei sem carro, né? Eu perdi meu carro. Só que ao mesmo tempo, Deus é tão maravilhoso que Ele mostra pra nós que nós precisamos aprender com algumas coisas. E eu sempre preguei que, não, eu vou fazer a obra independente da circunstância. Todo mundo sabe, que a gente canta, ministra, e quando nós cantamos, ministramos, nós falamos, nós louvamos ao Senhor independente de qualquer coisa. Só que aí chega a prova. Vamos ver se é independente de qualquer coisa. E o carro, principalmente, é o nosso, não é um luxo, é um meio de locomoção. É uma emoção. A gente cuidando de congregação, levar os irmãos, jovens, essa mesma coisa. Só que daí a gente vê verdadeiramente onde está o teu amor. Porque eu aprendi principalmente com a minha esposa, né? Depois ela vai ver isso aí, eu te dou o crédito. Mas ela falou uma frase pra mim que me impactou, sabe? Ela falou assim, se nós amamos a Jesus e temos Ele como prioridade, não é um carro que vai nos impedir de fazer a obra que Ele tem na nossa vida. Glória a Deus, mano. Então vamos fazer porque é pra Ele, é por Ele, é o amor a Ele. Se a gente ama Ele de verdade. E o que a nossa geração tem é o conforto. Tipo assim, um exemplo que eu usei meu, né? Mas tira o carro, começa a chover, tá mais frio, tem que acordar cedo, tem que orar. Mano, assim, ó, por exemplo, a nossa geração é uma geração que busca muito, e tem a questão dos empregos, que é a troca ali do adolescente pro jovem. A gurizada quer trabalhar, quer ser adulto, quer ganhar dinheiro, quer poder ter o seu próprio dinheiro para comprar o seu próprio desodorante, poder comprar o seu próprio presso-barba, parar de depender dos pais para algumas coisas, para comprar um lanche que seja. E aí ora, mano, Deus, eu quero um emprego. Eu quero um emprego, Deus, me dá um emprego. Deus vai lá e abre a porta. E quando Deus abre a porta, o que o irmãozinho faz, mano? O que o jovem, o que o adolescente faz? Deixa de vir aos cultos. Deixa de buscar Deus da maneira que buscava antes. Tô cansado. Isso, tô trabalhando agora. Entendeu? É assim, mano. É assim, a nossa geração é uma geração confortável. É verdade.
Entendeu? Precisamos sair da zona de conforto. Mano. Precisamos sair da zona de conforto. Urgente. E agora pegando o gancho, né? Estamos falando do ministério e tudo. Eu sei que esse é um podcast também para jovens, né? Então eu queria que falasse só um pouquinho, passar rapidinho pra gente entrar também depois no enfoque, né? Mas um pouquinho da tua trajetória no Exército. Porque nós temos muitos jovens, a gente já falou isso com alguém aqui, um podcast, uma rádio já sobre. Eu acho que foi com Moisés, não foi ano passado? Acho que foi com Moisés. Mas até a tua experiência, né? Foi sargento, tudo. Sargento do então Exército. eu gostaria que tu falasse rapidinho pra incentivar a gurizada, né? Os meninos, agora as meninas também Benção podem, de né? Podem. Então fala um pouquinho, né? Sobre a tua trajetória ali. Se Como é bom. eu falei pra vocês, eu entrei no Exército com 18 anos. Entrei com 18 anos no Exército. Meu tio, eu poderia buscar muitas facilidades dentro do Exército, porque meu tio é general. Eu tenho um tio que é general do Exército, general de divisão. Então eu poderia, dentro do Exército, buscar diversos caminhos que me facilitassem. E eu fiz o contrário. Eu não avisei meu tio que eu tinha entrado no Exército. Meu tio estava no Peru, num contingente lá, cuidando. E aí, quando eu entrei no Exército, eu não avisei ele que eu tinha entrado no Exército, até porque eu não queria ter esse vínculo para que ninguém pegasse meu pé lá dentro, porque o Exército é assim, se tu é peixe, os caras já vão para cima. E aí entrei com 18 anos, eu fui o praça mais distinta do meu ano. O praça mais distinta é uma condecoração que a gente recebe por ser o soldado destaque entre todos os soldados que entraram junto contigo naquele ano. Então, naquele ano foram 400 soldados que entraram e eu fui o soldado destaque daquele ano. E aí, por isso, eu fui pro curso de cabo já no próximo ano já. Em 2013, eu fui pro curso de cabo, fui o primeiro colocado do meu curso de cabo, saí cabo e em 2014 eu fui pro curso de sargento, fui o primeiro colocado do curso de sargento também. Aí, na minha formatura de sargento, meu tio apareceu. Aí o pessoal descobriu que eu era sobrinho de general, mas daí eu já era sargento, eu já tinha buscado... Galgado, já tinha galgado os níveis sozinho e eu fui primeiro colocado nos meus 2 cursos, eu sou 01 de turma. Então o 01 de turma, ele tem aquela moral, né? Ele carrega aquela moral. Pá, o cara fez tudo que podia fazer, a nota mais alta é dele. Sim. Então eu tive esse prestígio. Claro, nunca, Gabriel, nunca, Lucas, eu nunca passei por cima de ninguém. Eu sempre respeitei tudo que eu poderia respeitar. Sempre fui um soldado exemplar, fui um militar exemplar. E o que eu aconselho os jovens é seguir a carreira militar, aqueles que quiserem, né? Eu não quis, eu quis usar o Exército como trampolim. Então, dentro do Exército, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz uma faculdade de Educação Física, eu sou formado, sou bacharel em Educação Física e fiz uma faculdade de Segurança Pública e Privada. Então, eu sou formado também em Segurança Pública e Privada. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação, em Ciências Políticas, né? Por conta da área que eu atuo hoje. E acabei de começar o meu curso bacharel em Teologia. Aí estou fazendo Teologia, estou fazendo bacharel em Teologia também, para poder aprimorar, né? Tudo aquilo que a gente aprende, biblicamente e tudo mais. Então, você jovem, que eu aconselho é que você, além de servir, busque a Deus. Porque lá você é um representante do Evangelho. E é um ambiente que é válido ressaltar, né, Diogo? São jovens, né? São jovens. Que acabaram de entrar com 18 anos, alguns com identidades, outros sem identidade, né? Uns atribulados, outros filhos do Satanás. Vocês vão encontrar tudo lá. Tudo. Vão querer levar vocês pro mundo. E aí o mundo é mais forte, principalmente nessa idade. Porque daí deixa de vir aos cultos, deixa de ficar sentindo a presença de Deus, deixa de orar, deixa de congregar, deixa de estar perto de estar sendo inflamado, né, mano? Deixa de estar perto da brasa. E carvão que tá longe da brasa, o Senhor diz, né, que os filhos das trevas são mais rápidos que os filhos da luz. Então, nós precisamos estar atentos, sempre atentos. Sim, e isso aconteceu. Eu vi acontecer, eu tinha amigo que serviu comigo. Eu conheci o Evangelho já, mas eu estava fora dos caminhos do Senhor, então eu só via aquilo ali, mas entrou cara crente comigo no Exército também. E essa gurizada acabou se perdendo. Se perdeu no meio do caminho, mano. Não cultivou o altar com lenha. Não tirou a cinza. Hoje, graças a Deus, eu encontro alguns que voltaram. Uns 3 ou 4 voltaram, estão com família, são presbíteros hoje na Assembleia de Deus. Ah, que mistério, é bênção de Deus. Mas só que teve gente que nunca mais voltou, mano. Teve gente que morreu, teve gente que depois do Exército foi preso. Então, indiferente do que a gente aprende lá dentro, eu
pude decretar, eu pude constatar isso, que não tem nada a ver com o que a gente aprende, tem a ver com a nossa índole, né? Tem a ver com o que a gente carrega aqui dentro. Indiferente do ambiente que tu esteja inserido, o que vai mudar as circunstâncias é o que tu carrega aqui dentro. Então é isso que faz a diferença. O teu tesouro é onde está o teu coração. E agora a gente entende. E até tá aberto aqui sem te cortar, né? Não, vai lá. Mateus 22, o versículo 37 diz que este é o primeiro e grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se o teu coração não está 100% em Deus, tu está dividindo ele com alguém, né? E Deus não te quer 80%. Deus não te quer 50%, Ele te quer 100%. Eu preguei domingo e na palavra que eu ministrei até falei para os irmãos. Imagina se Deus entregasse para nós aquilo que a gente entrega para Ele. Meu Deus. Não é verdade? Não é verdade? Mano, a gente já é nada, mano, mas tu entendeu o sentido da misericórdia e da graça, mano? Esse é o sentido da misericórdia e da graça. Mesmo a gente fazendo pouco, a gente orando pouco, a gente consagrando pouco, a gente jejuando pouco, a gente entregando pouco, muitas vezes a gente sendo falho, a gente gritando, a gente às vezes está atribulado com as coisas da vida e a gente perde o controle sobre muitas coisas. Deus tá ali nos sustentando, mano. Continua lá. Deus tá ali. Graça, favor e merecido. Olha tu só. Entendeu? Agora tu imagina se aquele irmão que, se der eu vou. Quando der eu vou, acho que o Gabriel não vai sentir minha falta, o Lucas não vai sentir minha falta. Se der eu vou, quando der eu vou. Imagina se Deus falasse, não, quando der eu abençoo também. Quando der eu ajudo. Quando der eu prospero a família dele, a casa dele. Quando der. Se Deus fizesse isso. É pra nós refletirmos, né? Mano, então tem um peso, o peso que a gente carrega, o evangelho, ele é para nos deixar marcas mesmo. O evangelho ele foi feito para nos deixar marca. Porque Deus não usa ninguém sem antes deixar marcas. Deus primeiro nos marca, para depois nos usar, mano. E é por isso que muitas vezes a gente acaba nos perguntando, por que será que eu tô passando por determinada luta? Por que Deus, a gente se ajoelha, ora, chora? Por que eu tô passando por determinada tribulação? Aí eu imagino Deus nos olhando, mano, enquanto a gente tá ali naquele momento de angústia, de sofrimento, de dor, eu imagino Deus nos olhando pra gente, falando assim, é porque eu quero te usar. É porque eu tenho coisas para fazer na tua vida. Preparando. É porque eu tô te preparando. Tu precisa passar por isso para te aprender a valorizar o peso do evangelho. Porque as pessoas não valorizam muitas vezes o pastor de congregação. As pessoas não valorizam muitas vezes o líder de jovens. Não valorizam o trabalho que está sendo feito, o esforço que está sendo movimentado para as coisas estarem acontecendo. Para fluir. O irmão, ele chega ali, senta ali, ouve, vai embora para casa e muitas vezes as coisas permanecem da mesma maneira. Não se oferece para limpar um banheiro, para servir uma água, mano. Porque não entendeu o peso do chamado, do evangelho ainda. E para os jovens isso também é... Muitos jovens, né? É aquela coisa da efeito manada, né? Eu vou porque o fulano vai. Eu vou porque o meu amiguinho vai estar lá e tal. Mas a gente perde a essência e o verdadeiro sentido de nós cultuarmos, né? O porquê que nós estamos lá. É por ele. Eu não tive. Vocês tiveram, né, mano, esse privilégio de servir a Deus na mocidade de vocês. Eu não tive, mano. Eu voltei para Jesus com 28 anos. Eu já tinha conquistado, já tinha comprado apartamento, já tinha comprado casa. Entendeu? Eu já tinha conquistado algumas coisas. Com a vida estabilizada, já tinha bens, eu já tinha estabilizado, já tinha buscado, porque eu passei a minha mocidade na rua. Muito dinheiro que eu ganhei, eu gastei nesse mundão aí. Entendeu? Então eu não tive privilégio. E isso é o que eu aconselho os jovens dessa geração, mano, os jovens que eu pego pela mão, que eu converso, muitas vezes que eu ministro. Aproveitem a mocidade de vocês, gente. Aproveitem a mocidade de vocês. Aproveitem, busquem a Deus com todo o coração. Não é da boca para fora, porque falar bonito até papagaio fala. É com o coração voltado para servir. A gente aprender a servir da melhor maneira, a entregar-se para o evangelho,
a fazer com que o evangelho aconteça. É verdade. Porque a palavra mesmo nos fala que nós temos que formar discípulos. Se nós não aprendermos a sermos discípulos, como é que nós vamos formar? E a gente só vai aprender a ser discípulo olhando para a geração que está aí, mano. Sentando do lado deles, ouvindo eles, aprendendo com eles. Então, como é que a nossa geração quer formar discípulos? A gente não vai ter como formar discípulos dessa maneira, mano. Porque a nossa geração é uma geração que faz quando dá, procrastina, é de qualquer jeito. Isso é verdade. Entendeu? Então a gente pode sim entregar o melhor. A gente pode fazer melhor, mano. A gente pode fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. E até para que a geração antiga olhe para nós e fale, não, os guris são de verdade mesmo. Os guris estão fazendo mesmo. Eles estão querendo. Não, os guris são de Deus, entendeu? E é por isso é uma das coisas que eu me dedico pro evangelho. Eu até estava comentando com o Gabriel. A minha esposa olhou para mim esse final de semana passado e falou assim, ó, amor, a gente não parou um minuto esse mês, né? Daí eu falei assim, ó, isso é a resposta das nossas orações. A gente já teve um dia de joelho pedindo para que Deus fizesse as coisas dentro da nossa vida. Então, mano, a gente tem oração que a gente faz. A gente mesmo, a gente não sabe. Às vezes eu pergunto pra ela, hoje é domingo ou é segunda? Perdido. Porque a gente tá envolvido com a obra, tá mano. só hoje, ele me perguntou umas 3 vezes dentro do carro, mano, que dia é hoje, mano? Aí eu, 29. Ela é a quarta-feira. Quarta, né? Passou um tempo, ele, mano, que dia é hoje? Por quê, mano? Porque eu já tô preocupado com a agenda de amanhã. Amanhã já tem que sair cedo, mas vamos embora. O negócio é entregar a vida pra Deus. Porque primeiro é Ele. E as demais coisas serão acrescentadas. E agora vamos pegar o gancho, né? Porque 40 minutos é que é muita coisa pra falar de Jesus. O tema mesmo é pouco, né? Mas eu começo o gancho. Claro, Gabriel. Segue o baile. Toma conta. Não. Mano, agora eu queria falar um pouquinho, né? Eu já tô sendo edificado que Deus tá... Também. As duas vezes já embarguei a voz. Porque o Senhor tá aqui. Eu sinto Deus aqui. Amém. Mas eu queria falar contigo, Padilha, agora sobre Padilha. É costume chamar pelo Diogo. Falar sobre um pouco do teu trabalho, sabe? Como é ser um cristão no meio político, né? A gente sabe que é um tema bem polêmico, né? Que muitas igrejas não gostam de falar até mesmo sobre. Muitos cristãos têm um tabu de falar sobre isso. Sobre a política, né? Só que a política é o que rege tudo. Para nós estarmos aqui... Teve um viés político. Para nós estarmos aqui hoje podendo cultuar, né? Tanto é que tem países que por conta da política, né? Não se pode cultuar, não se pode professar a fé. Então, eu queria primeira parte sobre o teu trabalho, né? Sobre um assessor político e sobre estar na política. Como é ser um cristão lá dentro? Porque muitas pessoas falam que é aquela coisa de sempre, né? A corrupção, corrompido, né? Todo mundo lá é corrompido, é assim, assado. Mas como é ser a luz lá dentro? Porque nós sabemos, eu já trabalhei nesse meio também, e eu sei que tem luz lá. E tu é uma dessas, eu posso comprovar aqui, por te conhecer, mas eu queria te perguntar, mano, como é ser um cristão verdadeiro lá dentro, assim? Os desafios, etc. Como é? Mano, sendo bem sucinto, a política, ela... Pro cristão, ela é bem difícil. Ela é bem difícil. Porque se as nossas raízes não estiverem bem arraigadas, se as nossas raízes não estiverem edificadas em Cristo, mano, a gente perece. E eu não digo por conta de sistema, por conta de ideologias, não. Eu digo pela dificuldade que por muitas vezes, representar o evangelho no meio político. Porque muitas vezes o evangélico, ele é abafado, ele é escanteado, ele é deixado de lado para que outras denominações elas tomem a frente naturalmente, por conta da cultura do país, por conta de que não é esse o momento de falar de Jesus, não, talvez não seja esse o momento de tu ler um versículo ou pregar a palavra. Então, se as nossas raízes elas não estiverem arraigadas, edificadas, isso fala lá em Colossenses, capítulo 2 e versículo 7, fala sobre estarmos arraigados nele. E ele é a rocha, mano. E as nossas raízes, elas têm que estar.
Porque a política para o cristão, mano, ela não é apenas um sistema. A política para o cristão, ela não é um sistema de governo apenas. Não é uma disputa de poder, Lucas. A política é um campo onde a gente tem que externar a nossa fé. Eu sempre falo isso. A política é um campo, é um momento onde a nossa fé ela se torna prática. Ela sai das quatro paredes. É lá que a gente é provado. Uhum. É lá que as pessoas vão colocar o dedo na tua cara e que... Por que isso? Então é lá que muitas vezes acontece. Você já deve ter visto diversas brigas no Congresso Nacional, enfim, na Câmara dos Deputados, e diversas, enfim. Mas é lá que as coisas acontecem. E eu entrei na política por acaso. Eu não entrei na política porque eu quis. Por isso que eu falo para todo mundo que eu converso. Eu fui colocado por Deus naquele meio. Era um propósito de Deus. Porque era um momento em que a minha vida financeira estava muito boa. Muito boa. Minha esposa... Deus falou comigo, mas não falou com ela. E aí, para te falar para tua esposa que Deus que eu vou abrir mão de uma condição financeira excelente que nós tínhamos. Nós tínhamos uma condição financeira muito boa, acima da média. Eu recebia em torno de 8 salários mínimos. Então eu tinha uma condição boa, eu poderia oferecer uma condição boa para minha família. E eu saí de lá para ganhar muito menos na política. Porque Deus me colocou lá, através de um amigo, o Douglas, me colocou ao lado do deputado Zuco. E ali eu comecei a entender o que era o sistema político. Só pegar um gancho depois, um abraço pro Douglas, viu? O Douglinhas, o DG. Ele tá morando por ti, mano. É o Douglas Tanaka? Não. Esse é o Vinícius. Esse é o Vinícius. O Vinícius Tanaka. Vinícius também. Tanaka, um abraço, meu mano. Deus te abençoe. Mas, desculpa, cortei teu Mas o Douglas, nós estamos morando pelo Douglinhas. O Douglas é uma benção. Baita no baixista. Chamado. Um baixista de mão cheia. Mas só que Deus foi me colocando. Através dessas peças, Deus usa as outras pessoas para nos inserir nesses meios. E a política, ela vem do cuidado com comunidade. A política, ela vem do cuidado com pessoas. A política, ela vem do cuidado com almas também. Com pessoas. E isso tem tudo a ver com o evangelho, mano. Eu até anotei um esboço aqui, nos dizendo que Deus, ele se importa profundamente com a ordem social. Porque muitas vezes a gente acha que a política não é de Deus. A política, assim como lá antigamente falava que a televisão não era de Deus, que o celular não era de Deus. Muitas coisas não eram de Deus. Mas a questão é que não era de Deus porque os evangélicos não entravam naqueles meios. E aí acabava não sendo de Deus mesmo, porque onde não tem luz vai ter treva. Só treva. Entendeu? Então, se nós, evangélicos, não nos posicionarmos mediante a sociedade, nós vamos continuar vivendo de acordo com o que as pessoas decidirem para nós. É simples, mano. Um processo lógico. E nós falando que, pegando esse gancho, nós falando que a política, por exemplo, não é de Deus. Nós estamos dando espaço para eles tomarem conta. Exato. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fica refém, né? Fica refém, exatamente. Já comprou um carro. Na parcela do teu carro tu paga imposto? Sim. Paga luz? Sim. Paga água? Isso vai para quem? Vai para a prefeitura, vai para o governo. A gente paga imposto. A gente paga, a gente usufrui, mas a gente paga, a gente é justo. E o crente, mais do que nunca, é aquele que entrega tudo ainda. Não quero dever nada para ninguém, não posso ficar devendo, não quero conta, não quero... Já separa o dízimo e já começa a pagar todo mundo. Então a gente entrega para a sociedade. Por que a gente não usufrui da maneira correta? Por que a gente não se posiciona? Porque eu tenho certeza que dentro das igrejas existem homens mais inteligentes do que aqueles que hoje ocupam cargos lá. Existem mulheres mais inteligentes do que aquelas mulheres que ocupam cargos lá. Eu creio. Eu tenho certeza, mano. Isso é bíblico. É bíblico. A gente vê muitas vezes o chamado nas pessoas. A maneira que ela trata as outras pessoas ao redor dela. A maneira que ela é benquista pelas outras pessoas. E às vezes a pessoa não tá atenta para aquilo que muitas vezes Deus está nos falando. Entendeu? Já perguntaram diversas vezes para mim, tu quer ser vereador, Diogo? Não. Eu ainda não, Deus não falou comigo nisso. Só que hoje eu tento ser um excelente assessor. Eu sou um assessor político, sou um articulador, eu sou um cara que converso com todo tipo de pessoa,
mas principalmente eu trabalho com pastores de diversas denominações, diversas igrejas. Trabalho dentro da Assembleia de Deus também, mas eu faço o que eu gosto hoje. Eu prego o evangelho e tem pastores que gostam e tem pastores que não gostam de política. Eu trabalho com esses dois tipos de meios, né? E a Bíblia mesmo nos fala, mano, lá em Romanos 13, que nós temos que respeitar as autoridades existentes para manter a ordem e a decência. Elas devem ser respeitadas para que se mantenha a ordem e a decência. Mas isso não quer dizer que nós sejamos obedientes cegos. Exatamente. Né? Paulo escreve aquilo ali em Romanos 13, mas Paulo não diz que nós temos que obedecer aos homens. Não. Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, também é escrito, acho que Pedro que fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente tem que ter uma obediência pelas pessoas que foram levantadas por Deus para serem autoridades, né, autoridades humanas, mas a gente não pode ser aquele obediente cego, a gente tem que estar atento ao mundo espiritual. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Se a gente está passando o que a gente está passando hoje na nossa sociedade, é espiritual. É porque Deus permitiu. É porque Deus permitiu que a gente passasse isso. O Diogo comentando ali, me veio muito em mente o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 30, na verdade o 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Onde pisar a planta dos teus pés, tu é luz, tu é o sal da terra. E isso eu encaro como primeira missão na política. Porque quando tu entra, falando da minha profissão agora, quando eu entrei, a gente entra sem entender nada. E a gente que é cristão, a gente olha muito o lado espiritual das coisas acontecendo. Isso aí é luta, isso aí é treva, isso aí é de Deus. A gente vai encarando dessa forma. Mas o que eu encarei como primeira missão é o chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Isso eu encarei como primeira missão. Porque isso inclui em tu influenciar a sociedade, em tu combater as injustiças, tu defender os fracos, promover o bem dentro daquele gabinete, daquele grupo de pessoas. Porque às vezes é discussão, é luta, mano. E aí tu tá ali para apaziguar. Não, fala um de cada vez, para as coisas acontecerem de maneira ordenada. E sempre tem que falar, decência. O fulano é diferente. O Diogo é diferente, o Lucas é diferente. Não, né? Tu sabe que eu tava uma vez conversando com um amigo meu, até a gente pode citar, o Andrei Trindade. O Andrei, ele é mecânico, ele tem uma oficina. Um abraço, lá, Andrei. Chapeação. E aí, uma vez perguntaram, né? Qual era o teu... Uma vez perguntaram numa roda de amigos assim, qual é o teu trabalho secular? O que tu faz o secular? Qual é o teu trabalho secular, né? E na verdade, o mano que estava lá e que recebeu essa pergunta, ele de uma maneira muito clara falou que não existe trabalho secular. O meu trabalho também é de Deus. O que eu faço também é para Deus. Aonde eu emprego as minhas mãos também é para Deus. E aqui tá escrito, né? Quer façais qualquer coisa. Tipo assim, qualquer coisa, tudo. Vai fala pra glória de Deus. Tu vai onde tocar tuas mãos, sabe? É literalmente tudo. Então por que o trabalho é secular, né? Por que o teu trabalho é o trabalho do mundo? Não, é o trabalho de Deus também. Foi Deus que te deu. Deus me deu. Deus me deu o trabalho. Representante do céu, mano. Nós somos embaixadores do céu, mano. A gente tem que ter... Quando a gente tiver noção do peso que a gente carrega, que é o evangelho, as coisas elas começam a se tornar diferentes. Até Deus começa a falar contigo diferente, mano. Quando as coisas elas começam a se mover. E a segunda coisa que eu encarei lá dentro foi como um serviço. Mas não um serviço para o homem. E aí é isso que tu falou. Tudo que tu for fazer, façais para a glória de Deus. E aí eu encarei como um serviço, mas um serviço para Deus. Porque Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Aquele que quer ser grande tem que servir primeiro. Serve. Então eu só servo, mano. Sirvo. Teve até um episódio que quando o presidente Jair Bolsonaro ele vinha pro Rio Grande do Sul, eu era um dos responsáveis pela execução do planejamento ali, enfim, viatura, comboio, hotel, alimentação, aonde que nós ia parar, onde que não ia, eu era um dos responsáveis por isso. E numa dessas paradas em uma casa, acho que foi Santa Maria,
se eu não me engano. Eu entrei pra dentro do pátio, fiquei com a segurança, fiquei com ele ali. E ele me pediu um café, né? Ô, Padilha, serve um café aí pra mim. E eu alcancei a térmica pra ele. Eu não servi o café, mano, eu só alcancei a térmica. E aquele gesto influenciou o presidente. Porque ele pegou a térmica, se serviu como uma pessoa normal, se serviria. Só que se fosse outra pessoa, iria servir pra ele. Eu tratei ele como uma pessoa normal. Não como uma autoridade. Eu entreguei a térmica pra ele, ele se serviu. Depois ele foi lá dentro, pegou uma camisa e veio me entregar com o nome dele. Aqui, Padilha, eu tô te trazendo porque tu não é puxa saco, cara. Pega essa camisa de presente pra ti. E aí isso ficou marcado em mim porque eu tratei ele como uma pessoa normal. E eu já tô acostumado. E talvez isso na política acabe prejudicando muitas pessoas. Principalmente os evangélicos. Isso prejudica muitos evangélicos dentro da política. É tratar pessoas que estão acostumadas a receber afago, a estarem com um ego elevado, a estarem com a sua superfície, com um peito altivo, tratar essas pessoas de maneira normal, de maneira natural. Para uns, eles vão te tratar com respeito e diferença. Para outros, vão te tratar indiferente e com desrespeito. Porque tu não tratou eles da melhor maneira possível. Sendo que tu está tratando ele como a esposa. É uma pessoa. Como a esposa dele trataria ele, como o irmão dele trataria ele. Não faltou com respeito, só tratou ele de maneira normal. E isso, muitas vezes, para eles é desrespeito. Eu já passei por isso, mas estou sobrevivendo ainda lá dentro. Não digo que é fácil, a política não é fácil para o crente. Para o cristão, né? Não é fácil. Mas é necessário, né, Diogo? É necessário. É necessário pessoas que representem o evangelho lá dentro, né? E principalmente a gente ter discernimento das coisas lá dentro. A gente saber separar. Porque nem tudo na política agrada a Deus. Nem tudo na política agrada a Deus. E a gente sabe disso. Eu anotei até aqui, ó. O cristão, ele precisa ter sabedoria. Não apenas agir de maneira impulsionada. Não apenas agir de qualquer maneira por conta de emoção, de movimentos ideológicos, de sair gritando. Porque nem tudo agrada a Deus. Nem tudo que está acontecendo ali, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Muitas coisas a direita faz que não agrada a Deus. Entendeu? Então nem tudo agrada a Deus. E ali a gente precisa ter discernimento para fazer determinadas coisas. Porque determinadas coisas as pessoas fazem por interesse pessoal. E não para agradar a Deus. Verdade. E o nosso negócio, nós estamos ali para agradar a Deus, não pelo interesse dos outros. Autopromoção, né? Eu jamais quero me promover. Meu negócio é agradar a Deus primeiro. Eu sou um servo do Senhor, antes de qualquer coisa. Depois eu sou assessor do fulano, do ciclano. Depois eu sirvo eles. Mas primeiro eu estou ali para agradar a Deus. E o nosso reino é feito de justiça, verdade e misericórdia. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas ficam nessa polarização, né? Eu tenho que agradar um lado, eu tenho que agradar outro lado, e se esquecem que, na verdade, devem agradar a Deus. Tanto um lado quanto outro lado, independente, sempre há coisas que puxam para o ego humano. Isso. O antropocentrismo, o homem no centro, e não o teocentrismo, né? Que é Deus. Nós somos cristãos, se vamos entrar nesse meio, né? Nós precisamos entrar para fazer a diferença. E mesmo aí, não entrando, né? Nós estamos de fora. Quando formos tomar as decisões, né, que temos que tomar, temos que entrar pensando como um cristão. Exatamente. Não como, porque o candidato X, Y ou Z. É comparar. Será mesmo que fulano de tal pensa como, pelo menos parecido com o que um cristão pensaria? Mano, é nessa guerra de ego, é nessa guerra de interesse pessoal, Lucas, que eu presenciei com os meus próprios olhos cristãos firmes, mano, bons servos de Deus, perderem a totalidade do seu caráter, perderem família, perderem a virtude, perderem a presença do Espírito Santo, mano. Esse é o meu maior medo, Gabriel. Houve um governante na Bíblia que falou, né? Mano. Priorizou a presença do Senhor, tira tudo. Menos a presença. Só não tira a presença, porque quando perde a presença, aí sabe que perdeu tudo. Esse é o meu maior medo, meu maior temor a Deus é perder a presença do Espírito Santo na minha vida, Lucas. E eu vi, mano, eu vi crentes se envolverem na política,
e perderem a totalização do seu caráter. Perderem discernimento, perderem integridade, perderem a postura firme, a palavra firme, o compromisso com a verdade, mano. Ficar ligados aos discursos, que muitas vezes são discursos interessantes, mas não para os interessados. Uhum. São interessantes somente para eles. E o povo, que é quem deve ser alimentado, municiado, que deve isso, que o povo que deve aproveitar das coisas que eles fazem, das votações, o povo acaba sempre perdendo, mano. Sempre perdendo. Então, muitas vezes eles não governam para o povo, é para eles. E o povo acaba também elegendo XYZ, independente, também cai naquela passagem bíblica, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? E, eu achei fulaninho bonitinho, esse fulaninho é legal, foi ali em casa, trocou uma lâmpada, e então é com ele. Só que aí, agora o resultado não vem, o resultado vai vir lá na frente. Então nós precisamos estar atentos. E governar, né, Diogo, pegando esse gancho aí, o Lucas me complementa depois se eu, né? Toca a ficha, Gabriel. Mas governar é bíblico, porque eu vou citar 3 exemplos bíblicos aqui de pessoas que governaram no meio político, tá? E destrincha aí, depois o Lucas bota no meio. Eu venho pelo menos 3 agora, assim, na cabeça, rápido, que é José, Daniel e Davi. São provas bíblicas de homens que governaram, eram políticos. Eram homens de Deus? Sim, a gente conhece eles por serem homens de Deus, mas eram políticos. Geriam pessoas, criavam leis. Salomão era político. Salomão, filho de Davi, né? Já citamos Davi aqui também, ali antes, sobre a presença de Deus, mas eram políticos. Então, essa é a importância, nós precisamos entender, quebrar esse tabu de que o cristão e a política não se mistura. Não, Exato. Irmão, mais do que nunca. Nós precisamos, né? O cristão e a política se misturam, sempre. Mas é importante que a gente como homens, como servos de Deus, a gente deixe uma coisa bem clara, Gabriel. A política e o cristão, eles se misturam. Mas o reino de Deus, ele não se limita à política. Excelente. O reino de Deus, ele não se limita à política. Porque Jesus entra onde a política não entra. Glória a Deus. Jesus vai onde a política não vai. É verdade. Jesus busca aquele barro mais sujo para fazer o vaso. Aquele barro onde tem que separar as impurezas. Jesus entra em diversos lugares aonde a política jamais vai chegar, mano. Então o reino de Deus, ele não se limita à política. O próprio Jesus Cristo deixou muito claro isso. Tá lá, João 18:36. Jesus deixou muito claro, o seu reino não é deste mundo. Glória a Deus. O reino de Deus não é desse mundo. Ou seja, a esperança do crente, ela não está em governos humanos. A esperança do crente, ela não está no presidente do Brasil. A esperança do crente, ela não está no prefeito da cidade. A esperança do crente está no Senhor, que fez os céus e a terra. Deus. Aleluia. Amém. A nossa esperança não está nas mãos humanas, mano. O reino de Deus, ele não se limita. Por isso, de forma bem prática, de forma clara, resumindo o que a política significa para mim. A política para mim, Gabriel, para mim, Lucas, resumidamente, ela não é um ídolo. Eu jamais vou idolatrar a política. É o meu ganha-pão, é o meu sustento, mas meu coração não tá ali. Meu coração não tá ali. Gosto de estar naquele meio, gosto de ver as articulações, porque isso é legal, é bacana. Sou leal às pessoas que me deram as oportunidades, e a lealdade é o principal preço da política. A pessoa pode não ter nada no currículo. Se a pessoa for leal às pessoas que deram as oportunidades, ela vai ter um preço bom dentro da política. Eu sou leal às pessoas que me deram as oportunidades. Sou leal e vou defender até o fim da vida deles. Pode ter certeza. Porque eu sei que são homens de bom coração. São homens que além de se dedicar
para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, eles são homens de bom coração. Mas só que meu coração não está ali, não é um ídolo para mim. A política não é um ídolo. A política é uma ferramenta. Para disseminar. Para mim, a política é uma ferramenta para que eu possa levar a palavra de Deus para outras pessoas que ainda não ouviram. A política, para mim, é uma ferramenta onde ali eu posso ajudar os meus irmãos em Cristo. Às vezes um pastor me liga, ô Diogo, tá dando muito acidente aqui na frente da igreja. O que eu faço, varão? Pastor, eu consigo botar 2 quebra-mola. Eu uso a ferramenta que eu tenho. Que é a política. Pastor, eu consigo... Uma faixa pedestre? Uma faixa de pedestre. Consigo. Consigo uma emenda para nós fazer um ginásio. Para abrigar, para as crianças terem um segundo turno do colégio. É uma ferramenta para que as coisas elas possam ser melhoradas. Usado em prol do reino. Em prol do reino de Deus. Então, para mim, a política não é ídolo. A política, para mim, é ferramenta. Não é um fim. A política, para mim, é um meio. É um meio que eu tenho para poder atuar. Para poder fazer as coisas serem fáceis. Eu não uso a política para mim, eu jamais usei a política para mim. Já me ofereceram cargos para familiares meus, para amigos. Eu, se tu for olhar, eu não tenho um cargo, mano. Eu tenho só o meu cargo. Tu trabalha. E ali eu ajudo o máximo possível. A política para mim é um meio. Não é a salvação, ela vem de Deus, mas a política é uma missão que Deus coloca no coração do homem. E é isso que significa a política para mim. Uma missão que Deus colocou no meu coração para que ali eu possa fazer a diferença na vida das outras pessoas. Para que ali eu possa fazer a diferença na vida dos meus amigos, dos familiares, dos pastores. A minha família, ideologicamente, ela é toda de esquerda. E eu trabalho para um deputado de direita. Tem atrito? Tem. Mas a gente sempre chega num consenso. Ideologicamente, eles são totalmente... distintos. Distintos, né? Mas conversando, mano, a política nada mais é do que diálogo. E assim as coisas elas acabam se aprofundando. E tem a questão também, como uma coisa importante que tu falou, que eu... daqui a pouco a gente já estamos indo pro final, né? Mas é muita coisa. Rápido, mano. Mas uma coisa interessante que tu falou ali, que isso pega a gente, sabe? Que, como tu disse, a igreja e a política elas se misturam, é necessário estar ali, mas todo crente, independente, né, de política ou não, de X, Y, todo crente deve pensar que, por mais que esteja envolvido, o final, o que ele deve focar, a esperança dele, não pode estar no fulano, no ciclano, no beltrano. Independente de onde ele vá, a esperança dele deve estar em Cristo. Glória a Deus. E isso que me pegou, sabe? Que a gente tem que estar ali, a gente tem que lutar pelos nossos ideais. E aqui, pessoal, nós não estamos falando de A nem B, nós estamos falando de ideais cristãos. Nós temos que lutar pelos nossos ideais cristãos, seguir, né, aquilo que a Bíblia nos ensina. Exato. E levar para a política isso. Até porque Jesus Cristo não foi político. Ele era esperado como um político. Ele não foi político. Mas Jesus confrontou o sistema ou não? Diversos sistemas Jesus confrontou. Jesus confrontou os fariseus, Jesus confrontou diversos sistemas. Ele não era político, mas ele confrontava o sistema, porque ele defendia o evangelho. Então, a gente não está falando de lado, mas a gente está falando de confrontar um sistema. Levar um sistema que hoje, muitas vezes, quer destruir famílias, porque esse é o principal objetivo do mundo, é com que os jovens percam o interesse por casar, percam o interesse por constituir família, ter filhos. As famílias, elas estão sendo dilaceradas. Não está tendo aquele propósito que se tinha quando jovem, que era buscar, ter uma família. Isso. Noivar, casar. Né, Lucas? Olha, só, a glória. Então esse interesse ele está sendo baixo. E esse é o principal objetivo do mundo, é destruir com isso. Só que o nosso papel é lutar contra esse tipo de sistema. Entendeu? De normalizar a homossexualidade. O nosso papel é confrontar o pecado. É pregar contra o pecado. Então, existem coisas que acontecem que hoje estão sendo regidas por um sistema que está se tornando normal. Está se tornando normal. E se nós formos olhar, igrejas hoje estão normalizando muita coisa, mano.
Graças a Deus que eu sirvo na Assembleia de Deus, mano. Amém. Graças a Deus. Porque existem igrejas que estão normalizando o piercing, o brinco, o mundo. Mas Paulo deixou descrito, né? Não vos conformeis com este século. Exato, mano. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. Isso é importante a gente pensar dessa forma, não se conformar de jeito nenhum. Mano. Levar a luz onde tem trevas. Eu falo muitas vezes, eu participo de muita reunião com empresário, assim. E eles têm aqueles brainstorming, né? Que é aquelas chuvas de ideias, aquele papo coach deles, assim, né? E eu fico observando aquilo ali, né? E sempre quando perguntam uma das minhas características, né? E aí, Diogo, fala um pouco de ti pra nós, assim, e tal. Uma das tuas características, eu sou inconformado. Labareda. Eu sou inconformado. Eu sou pentecostal. Sou vaso de alabastro. Falo diversas línguas. Diversos idiomas. Mas só que eu sou inconformado, mano. Eu sou um eterno inconformado. A minha esposa, às vezes, a Raquel, às vezes, quer se esconder dentro de casa, porque eu sou inconformado, eu estou sempre querendo mudar alguma coisa. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar, mano. É só a gente fazer um pouquinho mais. É verdade. Que dá pra melhorar. Eu sou inconformado, mano. Sou inconformado. E vou permanecer assim. A Raquel falou quando eu for velho, quando tu passar dos 50... Vai ser difícil. Ninguém te aguenta. Tô com 33 aí, sei, graças a Deus. Mas é isso, vai, Lucas. Considerações finais. Pois é, a gente tá chegando ao fim, não queremos também te cansar, né? Amém, eu não queria terminar, mas precisamos. Passou rápido, tempo, né? Termina ali, daqui a gente continua. Passou rápido. Considerações finais. Diogo, a gente só tem a te agradecer. Tu é uma pessoa mais que especial pra nós. Amém, tanto mano. pro Gabriel quanto pra mim. Posso falar Vocês por ele são também. bênção de Deus na minha vida, mano. E o Diogo, pra quem não sabe, veio aí, ministrou já na nossa Assembleia de Deus de Viamão. Esteve lá no setor São João Batista, esteve também no setor Pinheiro. Glória a Deus. E pra quem precisar, o Diogo é um homem galera. usado. Jesus. Um instrumento nas mãos de Deus. Só me chamar e me dar um lanche, né, Gabriel? Um lanchinho. É muito... tem que ser um lanche, né? Porque... Vem mais a irmã Raquel e a irmã Ana Luísa, né? Verdade. Mas é isso, Diogo. Que Deus continue te abençoando grandemente. Amém, mano. Te usando aí como um instrumento nas mãos dele para esse nosso meio. Amém. Onde tu tá inserido. E eu creio que vai ser bênção. Gabriel? Antes de eu dar só a minha consideração final, eu peço só para tu deixar um conselho só para os jovens agora que vão... Mirando naquela câmera lá. Nesse ano é um ano eleitoral. Um ano que nós temos uma decisão muito importante. Mas para o jovem cristão, gostaria que tu deixasse só um conselho para o jovem cristão, tanto na parte eclesiástica, né, na parte da igreja, quanto na parte de tomar a decisão ali na hora de apertar o botão e votar, né? Daquela forma que tu sabe, tá bom? O conselho que eu deixo para os jovens do campo de Viamão é o mesmo que Paulo deixou para Timóteo. Que não desprezem a mocidade de vocês. Mas para que não desprezem a mocidade de vocês, vocês têm que ser exemplo. É isso que Paulo fala. Que vocês sejam exemplos nas coisas que vocês fizerem. Se for orar, seja exemplo em orar. Se for buscar a Deus, se for cantar, se for ministrar a palavra, seja exemplo. Para que não desprezem o ministério de vocês. E a mocidade de vocês. Esse ano nós temos a oportunidade de tomar uma decisão no meio político novamente. Mas se nós tomarmos essa decisão não voltada com o coração para Cristo, nós erraremos novamente. Então voltem os seus corações para Cristo. Tomem essa decisão da maneira certa. Se você já tem 18 anos e ainda não tem o título de eleitor, pode ir lá fazer o seu título de eleitor, porque esse ano você pode decidir o futuro do seu país. E você pode decidir como que vai ser a nossa educação, como que vai ser a nossa saúde. Tudo a gente pode decidir hoje votando, galera. Graças a Deus, porque tem países que não se vota. Então, sejam exemplos nas coisas que vocês fizerem. E que Deus em Cristo abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Então, Amém? vou deixar minhas
considerações finais, só agradecer a todos vocês que participaram de mais esse episódio. Que Deus em Cristo os abençoe grandemente, pessoal. Muito obrigado, né, pela audiência. Jesaías. Eu ia falar, o Jesaías. Jesaías é uma peça fundamental. Se ele não tivesse aqui, Jesaías, não aconteceria. Isso aqui não acontece. É o maestro. É aquele a gente chegou e ficou sentado esperando ele chegar, porque senão não ia acontecer. Não funciona. Então, obrigado, Jesaías. Deus te abençoe. Obrigado, Mano Lucas. Sempre um prazer estar aqui contigo. Tu é uma benção, tu é um homem de Deus, viu? Também o Diogo, também nosso convidado, sem palavras, tu é um homem de Deus. Que Deus continue vida, viu, Varão? É recíproco, viu? Então, Deus te abençoe. Quer deixar mais um tchau aí pra galera? Deus abençoe. É os guri crente. Deus abençoe, pessoal. Pedir pro Diogo, só pra encerrar, nos levar a Deus em oração. Amém. Vamos orar, Senhor Deus. Uma vez mais, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, clamando pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Agradecendo, Senhor, os Teus feitos, Senhor, agradecendo, Senhor, a Tua sustentabilidade, Senhor, a Tua poderosa mão sobre os nossos ministérios, sobre as nossas casas, Jesus, sobre as nossas famílias, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelos jovens, pelos adolescentes do campo de Viamão, agradecemos por essa liderança abençoada, Senhor, pelo direcionamento que o Senhor tem dado em cada coração. Pai, permaneça, Senhor, estes jovens, Senhor, como flechas em Tuas mãos, para que eles sejam usados, Senhor Jesus. Sejam usados nessa geração e que permaneçam buscando a Tua santidade. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam de seguir, né, agora todas as redes da nossa igreja Assembleia de Deus de Viamão e todos os canais da Assembleia de Deus de Viamão no YouTube, viu? E não esqueçam de seguir também o nosso convidado, o irmão Diogo, nas redes sociais. Deus abençoe.